Há um ponto em que o esforço se torna prisão, onde o querer demais cria sofrimento e o controle, medo. O taoísmo nasce desse silêncio, onde o homem descobre que não precisa dominar o mundo, mas apenas seguir o fluxo. A liberdade não vem de conquistar, mas de soltar. E quando você finalmente desapega, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um rio, que te leva sem resistência até o que sempre foi seu destino. Capítulo 1. O caminho invisível. O Tao e o segredo do fluxo da vida. O taoísmo nasce do silêncio, do espaço entre as palavras, do intervalo entre um pensamento e outro. Lao Tse, seu fundador, dizia que o Tao é o caminho, mas não um caminho que se percorre com os pés, e sim um fluxo invisível que atravessa todas as coisas. Ele é o que faz o rio correr, a flor desabrochar, o sol nascer sem ser empurrado por ninguém. O Tao que pode ser dito não é o verdadeiro Tao. Essa frase que abre o Tao Te Ching é a chave de toda a filosofia. Ela significa que o verdadeiro sentido da vida não pode ser explicado, apenas vivido. O Tao está em tudo, mas escapa de toda tentativa de controle. Ele é o ritmo natural do universo, a harmonia silenciosa que guia tudo o que existe sem esforço, sem pressa e sem comando. O problema é que o homem moderno se afastou desse fluxo. Ele tenta forçar o que deveria fluir, tenta planejar o que deveria acontecer sozinho. E quanto mais força, mais se esgota. Quanto mais quer dominar o mundo, mais se perde de si. Quem tenta segurar o mundo, o perde. O taoísmo ensina que o universo não precisa da nossa interferência para existir. Tudo tem seu ritmo. A semente germina, o corpo envelhece, o dia se transforma em noite. Não há erro nisso. O sofrimento humano surge quando tentamos interromper esse ciclo, quando resistimos ao que é natural. E é nessa resistência que nasce a ansiedade, o medo e a sensação constante de estar fora do lugar. Lao Tse observou que o sábio é aquele que se harmoniza com o Tao, que entende que há um tempo para tudo e que não fazer também é uma forma de ação. Essa é a sabedoria do Wu Wei. Agir sem forçar, deixar que o mundo se mova através de você, sem tentar conduzi-lo. O sábio não luta contra o rio, ele se torna o próprio rio. O Tao não pode ser visto, mas pode ser sentido. Ele está no vento que muda de direção sem pedir permissão, no bambu que se curva para não quebrar, na água que encontra seu caminho mesmo entre as pedras mais duras. O Tao é movimento puro, e tudo o que existe está dentro desse movimento. O homem, no entanto, acredita que é separado da natureza. Ele tenta controlar o destino, acumular poder, impor sua vontade. Mas o taoísmo revela que essa separação é uma ilusão. O ser humano é parte do mesmo fluxo que governa o universo. A água não luta para ser água, ela simplesmente é. O fogo não tenta queimar, ele apenas queima. Somente o homem, com sua mente inquieta, se recusa a ser o que é. O homem segue a terra segue o céu segue o Tao, e o Tao segue a si mesmo. Esse é o princípio da harmonia. Quando o homem volta a seguir o ritmo do Tao, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. O esforço dá lugar à leveza. As escolhas não são mais tortura, mas expressão do que já é natural. A dúvida se dissolve, porque o coração do homem passa a caminhar no mesmo compasso do universo. No entanto, isso exige um ato de coragem. Desapegar-se da necessidade de controlar. O controle é a prisão mais sutil da mente. Ele nasce do medo de perder, do medo de errar, do medo de ser esquecido. Mas o taoísmo ensina que nada é realmente perdido, porque nada é realmente possuído. O que se apega será perdido, o que se solta será renovado. O desapego não é abandonar tudo, mas permitir que as coisas sigam seu curso natural. É confiar que a vida tem um ritmo mais sábio do que o nosso.
O homem que tenta controlar o rio cansa os braços. O que aprende a flutuar chega mais longe. O Tao, portanto, é o fluxo que liga todas as coisas. Ele está na dualidade, na luz e na sombra, no nascimento e na morte, no sucesso e na queda. Nada é fixo, tudo é complementar. É o princípio do Yin e do Yang. Os opostos não se anulam, se completam. O alto e o baixo se definem mutuamente. O difícil e o fácil se tornam um. A sabedoria está em compreender que não há vitória sem perda, nem alegria sem dor. Tudo é um só movimento, um só respirar. E o homem sábio é aquele que, em vez de tentar escolher um lado, aprende a ver o todo. A maior força do taoísmo está em sua simplicidade. O Wu Wei, agir sem agir, é o conceito mais mal compreendido do pensamento oriental. Não significa passividade, mas ação sem esforço. Significa agir no momento certo, sem resistência, sem pressa, sem conflito. O Tao nada faz, e ainda assim nada deixa por fazer. O homem que vive segundo o Tao não impõe, ele permite, não exige, ele observa. E é por isso que tudo acontece ao seu redor com naturalidade. Sua vida se torna leve, porque ele já não nada contra a corrente. Ele confia que o rio sabe onde está indo. O Wu Wei é o oposto da ansiedade moderna. Enquanto o homem comum se desgasta tentando prever o futuro, o homem do Tao mergulha no presente. Ele entende que o agora é o único tempo real e que toda tentativa de controlar o amanhã é uma forma de fugir da vida. Aquele que está em harmonia com o momento presente está em harmonia com o universo. Essa harmonia nasce do vazio interior. O vazio não é ausência, é espaço. É o lugar onde o novo pode entrar. O homem cheio de desejos não tem espaço para o Tao, porque sua mente está ocupada. Mas aquele que silencia, que desaprende, que se esvazia, se torna receptivo à sabedoria natural do universo. Esvazia-te completamente, permanece imóvel e observa o retorno das coisas. No taoísmo, o vazio é a origem da criação. O jarro só é útil por causa do espaço dentro dele. A música só existe por causa do silêncio entre as notas. E o homem só é livre quando se permite ser o que é, sem precisar preencher cada instante com controle ou desejo. O Wu Wei é a arte de estar em paz com o ritmo do mundo. Quando o homem deixa de forçar, as coisas acontecem sozinhas. Quando ele para de querer vencer, ele já venceu. Quando para de querer ter razão, ele entende. E quando para de buscar o Tao, ele o encontra. Quando soltas, tudo se alinha. O Tao é como o mar, aceita todos os rios sem resistir a nenhum. É por isso que ele é o mais profundo. O homem sábio aprende com o mar. Ele se torna receptivo, flexível, silencioso. Não tenta ser maior, apenas mais verdadeiro. O sábio é como a água. Ela beneficia todas as coisas e não compete com nenhuma. Essa é a essência do desapego total. Não querer ser mais do que se é. Não tentar dominar o que não pode ser dominado. O homem do Tao não vive em guerra com a realidade. Ele compreende que cada obstáculo é parte do caminho, cada perda, parte do equilíbrio, e que a liberdade não está em fugir da dor, mas em aceitar sua impermanência. O que é maleável vence o que é rígido. A vida para o taoísmo não é um campo de batalha, é um fluxo em constante mutação. E aquele que aprende a se mover com esse fluxo vive em paz mesmo no meio do caos, porque compreende que tudo tem um tempo, um ritmo, uma razão invisível. Quando o homem retorna ao Tao, ele retorna à sua natureza original, simples, calma, plena. Ele deixa de se perguntar quem sou, porque percebe que é tudo e nada ao mesmo tempo. É o vento que passa, a árvore que cresce, o rio que segue, sem esforço, sem pressa, sem ego. O homem em harmonia com o Tao é como uma folha carregada pela correnteza, leve, mas consciente de seu movimento. E ao fim dessa jornada, o que resta é o que sempre esteve lá,
a serenidade de existir. O desapego total não é perda, é retorno. Retorno ao equilíbrio, ao silêncio, ao fluxo do Tao. O caminho que nunca começou e que nunca termina. Conhecer o caminho é voltar à origem. E então, a liberdade deixa de ser uma busca, porque o buscador e o caminho tornam-se um só. Capítulo 2. Wu Wei, a força suave do não fazer. O taoísmo tem uma sabedoria que desconcerta o pensamento ocidental. Agir sem agir. Essa é a tradução de Wu Wei, o coração de toda a filosofia de Lao Tse. Mas o que isso realmente significa? Não é preguiça nem passividade. É agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem resistência, sem esforço, sem ego. A mente moderna foi treinada para o oposto. Desde cedo aprendemos que só o esforço extremo traz resultado, que é preciso lutar, conquistar, dominar. Mas o taoísmo nos diz que o rio não precisa lutar para chegar ao mar, e mesmo assim ele chega. Porque há uma sabedoria no movimento natural da vida, e quando o homem tenta interferir nesse ritmo, ele cria o caos. Nada no mundo é mais suave que a água, e nada é mais forte do que ela. A água é o símbolo perfeito do Wu Wei. Ela cede, mas vence. Ela se adapta, mas nunca deixa de ser ela mesma. Quando encontra uma pedra, não tenta destruí-la, contorna. E um dia, sem pressa, a pedra se rende à sua paciência. Essa é a força do Wu Wei, a força da suavidade. Aquele que tenta controlar tudo se torna rígido, e o rígido, cedo ou tarde, quebra. Mas o flexível sobrevive. O sábio age no momento certo, com a medida exata, sem excesso, sem desperdício de energia. E é por isso que, aos olhos do mundo, parece que ele nada faz, mas tudo acontece através dele. Aquele que se harmoniza com o Tao age sem esforço, e sua vida se torna uma continuação do próprio universo. Essa sabedoria só é possível quando o homem abandona o ego, porque o ego quer controlar, quer impor, quer vencer. O Wu Wei é o oposto disso. É o poder do não poder. É o domínio que nasce do vazio. É o controle que vem da confiança. Imagine uma folha que cai de uma árvore. Ela não escolhe o vento, não decide para onde vai, mas seu caminho é perfeito. Cada curva, cada desvio, cada movimento faz parte de uma dança maior que ela jamais compreenderá. O homem do Tao é essa folha. Ele aprendeu a deixar o universo agir através dele. Enquanto os outros lutam contra o que é, ele se move com o que é. Essa é a essência do Wu Wei. Agir de modo tão natural que a própria ação deixa de ser um esforço e se torna um fluxo. O Wu Wei não elimina a ação, mas o desejo ansioso de resultado. É a diferença entre o músico que toca para impressionar e o que toca porque é música. Entre o guerreiro que luta para vencer e o que luta porque é seu destino lutar. O primeiro é guiado pelo ego, o segundo pelo Tao. Quando o homem abandona o desejo de controlar, o mundo se organiza sozinho. Na prática, isso significa aprender a reconhecer o tempo certo de agir. No taoísmo, há uma crença profunda na sincronicidade natural. Quando algo deve acontecer, acontece sem resistência. Por isso, o sábio espera, não por preguiça, mas porque ele sabe que agir antes da hora é tão errado quanto não agir. Ele compreende o tempo das estações, sabe que não adianta puxar o caule de uma planta para fazê-la crescer, porque isso a matará. Sabe que a sabedoria é como o fogo. Se for alimentada com pressa, se apaga. O Wu Wei é essa confiança radical no ritmo do universo. Não é falta de ação, é ação alinhada com o momento certo. Quando o vento sopra, ele caminha. Quando o vento se cala, ele descansa. Não há resistência, apenas presença. E essa presença é o que o diferencia. O homem comum vive no passado e no futuro, arrependido de ontem, ansioso por amanhã. O homem do Tao vive no agora, porque entende que o agora é o único ponto em que o universo existe. O sábio age no momento presente,
E é por isso que tudo ao seu redor floresce. Quando você começa a praticar o Wu Wei, descobre que as coisas acontecem com mais naturalidade. As conversas fluem, as decisões parecem certas, a vida deixa de ser uma batalha e se torna um diálogo silencioso com o tempo. O Wu Wei não é desistir, é parar de desperdiçar energia lutando contra o inevitável. É transformar a vida em uma arte de equilíbrio. E esse equilíbrio só existe quando o homem para de buscar vantagem e começa a buscar harmonia. Aquele que se contenta com pouco jamais vive em falta. O ego adora moldar o mundo. Quer transformar tudo em algo que possa controlar. Mas o taoísmo revela que o segredo está em não impor forma, em permitir que a forma surja naturalmente. Lao Tse dizia: o jarro é feito de argila, mas é o vazio dentro dele que o torna útil. O Wu Wei é o reconhecimento desse vazio. Quando o homem silencia suas intenções, o espaço dentro dele se abre e o Tao flui através de suas ações. Assim, o guerreiro vence sem lutar, o governante governa sem mandar e o artista cria sem pensar. A força do não fazer está em entender que o mundo não precisa ser forçado. O sol nasce porque é sua natureza nascer. O rio corre porque é sua essência correr. E o homem floresce quando para de tentar ser alguém e simplesmente é. Mas o Wu Wei é uma disciplina. Ele exige atenção, porque a mente está sempre pronta para intervir. Ela quer corrigir, apressar, dominar. E é nesse momento que o sábio respira fundo e observa. Ele reconhece o impulso do ego, mas escolhe não obedecer. Essa escolha de não reagir é o primeiro passo da liberdade, porque quem reage está preso ao mundo, mas quem observa age de verdade. A ação consciente nasce do silêncio interior. Aquele que sabe esperar age com precisão divina. O Wu Wei é a alquimia do tempo. Ele transforma o caos em ritmo, a dúvida em clareza, a força em leveza. O sábio não precisa provar nada, porque já está em harmonia com tudo. Ele não teme perder, porque entende que o que é seu jamais o deixará. E quando ele age, o universo age com ele. As portas se abrem, as coincidências se alinham, o caminho parece preparado antes mesmo do passo. Esse é o poder invisível do Wu Wei. O mundo conspira a favor de quem aprendeu a não lutar contra ele. O Wu Wei não é ausência de poder. É o poder mais profundo que existe. O poder que não precisa provar sua força. Poder que não se impõe, mas que tudo move. A água, de novo, é o melhor exemplo. Ela não disputa, não exige, não resiste, mas com o tempo molda montanhas. Seu poder está no tempo e na paciência. O homem que domina o Wu Wei se torna uma força silenciosa no mundo. Ele não compete, mas nada o detém. Ele não impõe, mas todos o seguem, porque o verdadeiro poder é o que brota da harmonia, não da força. O homem que compreendeu o Tao não precisa lutar por vitória, pois o universo vence por ele. Essa é a lição do Wu Wei. Agir sem esforço, porque o esforço é sinal de resistência. Quando você age em sintonia com o fluxo, a vida te leva exatamente para onde precisa. E quanto mais você tenta controlar, mais se distancia da sabedoria natural do Tao. Ser como a água. Essa é a metáfora suprema do desapego e da liberdade. Ela não se prende a nenhuma forma e por isso pode ser todas. Ela cai, evapora, se transforma, mas nunca desaparece. Assim é o homem que vive segundo o Wu Wei. Ele muda, mas nunca se perde. Ele se adapta, mas nunca traz sua essência. Aquele que flui com o Tao, mesmo no caos, encontra serenidade. E quando ele finalmente entende isso, a vida deixa de ser algo a conquistar e se torna algo a experimentar. Cada dia vira uma oportunidade de observar. Cada obstáculo, um mestre. Cada silêncio, um ensinamento. O Wu Wei é o ponto onde o homem e o universo se tornam um só. Não há mais separação, não há mais medo.
há apenas o movimento perfeito do fluxo, onde agir e não agir são a mesma coisa. Quando o homem deixa de lutar contra o vento, ele descobre que sempre foi o próprio vento. E é nesse estado de harmonia silenciosa que nasce a liberdade mais profunda, a de viver sem resistência, sem pressa, sem medo, em completa paz com o ritmo do universo. Capítulo 3. A água e o bambuzal. Lições de flexibilidade e resiliência no taoísmo. Há uma antiga parábola taoísta que diz: quando o vento forte sopra, as árvores rígidas quebram, mas o bambu apenas se curva, e por isso sobrevive. Essa imagem simples e poética contém um dos segredos mais profundos da filosofia do Tao. A rigidez é a causa da queda. A flexibilidade é a chave da permanência. Em um mundo que glorifica o controle, a força e a previsibilidade, o taoísmo celebra o oposto: a adaptação, a resiliência e a fluidez. Lao Tse observava que a natureza jamais luta contra si mesma. O rio não tenta ser montanha, o vento não tenta ser fogo, a noite não tenta impedir o amanhecer. Tudo cumpre sua função com perfeição, porque nada tenta ser o que não é. E o homem, quando aprende isso, descobre o caminho da tranquilidade. O que é flexível é duradouro. O que é rígido perece. O taoísmo ensina que a força verdadeira não está na dureza, mas na capacidade de se adaptar. O sábio não é aquele que impõe sua vontade, mas o que compreende o movimento da vida e flui com ele. A flexibilidade é a inteligência suprema, porque ela não quebra, se transforma. A água, assim como o bambu, é o símbolo dessa sabedoria. Ela se molda ao recipiente, passa por qualquer obstáculo, se infiltra nas frestas e vence pelo tempo, não pela violência. Ela nunca luta, mas nunca é vencida. Aquele que entende isso descobre um novo tipo de poder, o poder de não resistir. Nada é mais suave que a água, mas nada é mais forte que ela. E é esse paradoxo que revela o segredo do Tao. A força do homem está na suavidade. Sua grandeza está em se curvar. Sua vitória está em não disputar. A água é o espelho perfeito do Tao. Ela desce porque é humilde, ela cede porque é sábia, e justamente por isso ela conquista tudo o que toca. A água não busca glória, mas tudo nela floresce. Lao Tse dizia: a bondade suprema é como a água, ela beneficia todas as coisas e não compete com nenhuma. No Tao Te Ching, a água representa o ideal de vida do homem sábio. Ela é silenciosa, paciente e imparável. Não tem forma própria, mas assume todas as formas. É transparente, mas carrega o poder de dissolver até a rocha. O homem moderno, ao contrário, é rígido. Ele tenta forçar resultados, quer controlar o destino e se ofende quando o mundo não segue seus planos. Por isso sofre, porque luta contra o rio em vez de aprender a nadar. A sabedoria taoísta ensina que a vida é um rio, e nós, seus navegantes. Não adianta tentar parar a correnteza. O que podemos fazer é aprender a usar o fluxo a nosso favor. Quando o rio vira à direita, viramos junto. Quando ele acelera, respiramos fundo e seguimos. A resistência é o que causa a dor. Mas o fluir é o que traz paz. A água não teme os lugares baixos, porque entende que é lá que a força se acumula. Ela busca o fundo, e é por isso que chega ao mar. O homem do Tao, do mesmo modo, não busca estar acima dos outros. Ele se abaixa, observa, aprende. Ele sabe que a humildade é o terreno da sabedoria. O homem que se eleva é o que se curva. A flexibilidade da água também ensina sobre transformação. Quando aquecida, ela se torna vapor. Quando resfriada, se torna gelo. Quando em liberdade, se torna nuvem. Mas em todas as formas, ela continua sendo água. O sábio aprende o mesmo. Ele pode mudar de ambiente, de função, de fase, mas nunca perde sua essência. Ele se adapta ao momento, porque sabe que a vida é movimento. O erro é acreditar que a estabilidade é o objetivo. A vida nunca foi estática.
ela é o constante devir. Por isso, o taoísmo nos convida a ser como a água, sem forma fixa, sem apego, sem medo da mudança. Aquele que se torna água descobre a liberdade de existir em qualquer forma. O que é maleável vence o que é duro. O que se dobra permanece inteiro. A água é o exemplo vivo do Wu Wei. Ela age sem esforço, ela realiza sem pretensão, e por isso vence sempre. Não há obstáculo que possa resistir à sua persistência silenciosa. A vida, quando guiada por esse princípio, se torna leve. As dificuldades deixam de ser inimigas e passam a ser parte do fluxo. O homem sábio não tenta escapar dos desafios. Ele os usa para se moldar. Assim como a água se curva diante da pedra para aprender o caminho da paciência. Se a água ensina sobre fluidez, o bambu ensina sobre resistência silenciosa. Nas tempestades mais violentas, ele é o único que permanece de pé, não porque enfrenta o vento, mas porque se inclina diante dele. O bambu não vê vergonha em se curvar. Ele entende que ceder é também uma forma de permanecer. E essa é uma das lições mais poderosas do taoísmo. Ceder não é fraqueza, é sabedoria. O homem rígido quer provar que é forte. Ele endurece suas ideias, trava batalhas inúteis, resiste a tudo o que não compreende. Mas o sábio observa e aprende. Tudo o que é rígido, um dia quebra. O tempo destrói as muralhas, mas poupa o bambu. Aquele que é flexível não será destruído. A flexibilidade é o segredo da sobrevivência. E mais que isso, é o segredo da evolução. O bambu cresce rápido, mas cresce oco por dentro. E o oco é o símbolo do vazio taoísta. Ele representa a humildade, a ausência de ego, o espaço para o tal fluir. Enquanto o homem cheio de si é pesado, o homem vazio é leve. E por isso o vento o move sem quebrá-lo. O vazio interior não é ausência, é potência. É nele que o Tao se manifesta. Esvazie-se e permanecerá cheio. O bambu também nos ensina sobre paciência. Ele passa anos criando raízes antes de crescer. No início, parece imóvel, invisível, mas está se fortalecendo no subsolo. Quando finalmente desponta, cresce mais rápido que qualquer outra planta. O homem do Tao é assim. Ele trabalha em silêncio, cresce quando ninguém vê e floresce quando é o momento certo. O verdadeiro poder é o que não precisa ser mostrado. A lição do bambu é clara. A força não está em resistir ao vento, mas em dançar com ele. O homem que compreende isso deixa de lutar contra a vida e passa a aprender com cada mudança. Ele entende que o vento não é inimigo, é parte do mesmo fluxo que o faz crescer. O taoísmo é uma filosofia da integração. Ele não separa o homem da natureza porque entende que somos feitos da mesma substância. O Tao flui nas árvores, nas montanhas, nas nuvens e também em nós. Ser como a água é aceitar o movimento da vida. Ser como o bambu é aceitar a mudança sem medo. E ser como o Tao é compreender que não há separação entre ceder e vencer. O homem que compreende o Tao não se opõe ao mundo, ele se move com ele. O verdadeiro sábio é invisível. Sua presença é calma, sua força é silenciosa. Ele não precisa vencer ninguém, porque já venceu a si mesmo. Sua mente é como um lago tranquilo, onde até o vento se reflete em paz. Essa é a liberdade que o taoísmo oferece. A liberdade de não resistir, de não se apegar, de não precisar provar nada. O homem que vive o Tao é flexível como a água e firme como o bambu. Ele sabe quando ceder, quando permanecer e quando simplesmente fluir. Quem segue o Tao não busca, encontra. E no fim, essa é a maior revelação. A vida não precisa ser vencida. Ela precisa ser compreendida. A natureza não tem pressa, e mesmo assim, tudo se cumpre. Assim é o homem que aprende. Com a água e com o bambu. Ele se curva, mas nunca se quebra. Ele se adapta, mas nunca se perde. Ele muda, mas nunca deixa de ser parte do fluxo invisível do Tao.
O rio corre para o mar não porque luta, mas porque simplesmente vai. E quando compreendemos isso, a vida deixa de ser uma batalha e se torna o que sempre deveria ter sido. Um fluxo calmo, profundo e sereno. A dança entre a força e a suavidade, entre o homem e o Tao. Capítulo 4. O silêncio interno e o vazio que cria o mundo no Ni. Coração do Tao, a silêncio. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio de plenitude. Ele é o som do universo, antes das palavras, antes do pensamento, antes do homem tentar explicar o inexplicável. O silêncio, para o taoísmo, é a origem de tudo. Lao Tse dizia: 30 raios convergem para o centro de uma roda, mas é o vazio no meio que a torna útil. Esse vazio é o espaço onde o Tao habita. E o homem que aprende a silenciar descobre que o universo fala, não com sons, mas com equilíbrio. O problema é que vivemos cercados de ruído. Não apenas o ruído das máquinas, mas o ruído interno, a voz incessante da mente, sempre comparando, analisando, julgando. Essa voz cria uma distância entre nós e o real. Ela interpreta tudo, mas compreende pouco. O silêncio interior é o retorno à realidade. É quando o homem para de falar consigo mesmo e começa a escutar o que é. É ali, na pausa, que o Tao se revela. Porque o Tao nunca se impõe. Ele apenas se mostra quando cessamos o movimento interno. Aquele que conhece, não fala. Aquele que fala, não conhece. O sábio taoísta não busca respostas. Ele busca quietude. Ele entende que a verdade não é algo a ser conquistado, mas algo que se manifesta quando o ego finalmente se cala. O silêncio é o portal entre o homem e o infinito, e atravessá-lo é o começo da verdadeira liberdade. O Wu Xin, a mente sem forma, é um dos pilares do taoísmo. Ele descreve um estado de consciência onde o homem deixa de se identificar com seus pensamentos e passa a existir como pura presença. Na mente comum, tudo é dualidade, certo e errado, bom e mal, vitória e derrota. Mas o Wu Xin é o ponto onde essas polaridades se dissolvem. É o lugar onde não há oposição, onde o homem volta a ser o que era antes de ser alguém. O sábio é vazio como o vale, e é por isso que tudo flui até ele. O vazio é a condição para que o Tao se manifeste. Assim como a taça só pode ser preenchida quando está vazia, o homem só pode receber o universo quando deixa espaço dentro de si. No silêncio interior, tudo o que é falso começa a se dissolver. As identidades, os medos, os desejos, as vozes que dizem você deve, você precisa, você tem que ser alguém. Tudo isso desaparece como névoa sob o sol. O que resta é apenas o ser, puro, simples, inteiro. Esse é o estado do Tao. Não é uma meta a ser alcançada, mas um retorno. O homem não precisa se tornar iluminado, ele precisa apenas lembrar-se do que sempre foi. O Tao está sempre em repouso, mas tudo é criado a partir dele. A criação, para o taoísmo, nasce do vazio. Não do fazer, mas do não fazer. A natureza cria em silêncio. O broto rompe o solo sem barulho. As estações mudam sem anúncio. As estrelas giram no céu sem esforço. Essa é a sabedoria do universo, a criação espontânea. Quando o homem tenta substituir esse silêncio por ruído, ele se desconecta. Ele age movido pela ansiedade, fala sem pensar, cria sem alma. Mas o sábio cria no ritmo do Tao, porque entende que o verdadeiro poder vem da quietude. A música nasce do silêncio, o universo nasce do vazio. A prática do Wu Xin é aprender a retornar a esse estado. Não é meditação forçada, mas observação tranquila. É permitir que os pensamentos venham e vão, como nuvens passando sobre o céu da mente. O erro é tentar controlar o pensamento. Isso é lutar contra o vento. O taoísmo ensina a observar, não interferir. E quando você observa, o próprio ato de ver dissolve o que era confusão. O homem quieto é o espelho do céu. No vazio, o homem
Descobre que não é o pensador, mas a consciência que observa o pensamento. E quando isso acontece, toda busca cessa. Porque o buscador e o buscado sempre foram o mesmo. O silêncio é uma disciplina, mas paradoxalmente, ele não se conquista pela força, ele se conquista pela rendição. O homem tenta calar o mundo, mas esquece que o mundo é reflexo de seu próprio ruído. O silêncio começa dentro. No taoísmo, meditar não é se afastar da vida, é se harmonizar com ela. O sábio não busca fugir do mundo, mas viver em meio a ele sem se perder. Ele pode estar em uma cidade barulhenta e ainda assim permanecer em total tranquilidade, porque o silêncio que importa não é o do ambiente, é o do coração. O homem que domina o silêncio interior ouve o som do universo. Para cultivar o silêncio, é preciso aprender a esvaziar-se. Esvaziar-se de opiniões, de julgamentos, de desejos que não servem mais. A mente é como um jarro transbordando. Nada novo entra enquanto o velho não sai. Por isso, o taoísmo ensina a desaprender. Desaprender é o início da sabedoria, porque o saber do mundo enche, mas o saber do Tao esvazia. E é nesse espaço que surge a clareza. Quando a mente se torna vazia, ela reflete a realidade como um espelho, sem distorção, sem ruído. A sabedoria vem quando deixamos de resistir ao que é. O silêncio também é uma forma de cura. O corpo, quando silencia, se regenera. A mente, quando silencia, se liberta. A alma, quando silencia, se lembra. O homem moderno vive cansado, porque nunca descansa de si mesmo. Mas o sábio sabe parar, sabe simplesmente estar. Essa presença é o portal da eternidade. Quando o homem está plenamente no agora, ele sai do tempo. O passado deixa de pesar, o futuro deixa de ameaçar. Resta apenas o instante, onde tudo é completo. No silêncio nada falta, no ruído tudo é escasso. O silêncio não é apenas ausência de fala, é também uma forma de ação. Ele é o solo onde o discernimento cresce. O homem que fala muito se perde, o homem que ouve muito compreende. O silêncio é o guardião da sabedoria, porque protege o que é essencial. O silêncio e o vazio são o coração do Tao. Eles não são nada, mas, paradoxalmente, são o que faz tudo existir. Assim como o espaço entre as notas cria a música, o espaço entre os átomos cria a matéria. Sem o vazio, não há movimento, não há criação. Conheça o branco, mas permaneça no preto. Seja o vale do mundo. O vale é o símbolo do silêncio receptivo. É o lugar onde tudo desce, onde tudo é acolhido. O sábio é como o vale. Não se eleva, não disputa, apenas recebe, e por isso tudo o encontra. O silêncio interior transforma o homem em um com o universo. Ele deixa de ser um ser separado e passa a ser um canal. O Tao age através dele, fala através dele, vive através dele. Sua presença é calma, mas sua influência é profunda. O homem do ruído busca ser ouvido. O homem do silêncio é ouvido sem falar, porque o silêncio é magnético. Ele atrai o que o barulho afasta. Ele é a linguagem dos sábios e dos deuses. O Tao nada diz, mas tudo é feito através dele. O vazio é a origem, e o silêncio é o retorno. O início e o fim são o mesmo ponto. Quando o homem aprende a habitar esse espaço, ele encontra a verdadeira paz. Não a paz do conforto, mas a paz da compreensão. Ele entende que não há necessidade de mudar o mundo, porque o mundo já é perfeito em seu fluxo. Apenas a mente humana, presa em suas exigências, não consegue ver a harmonia do caos. Mas, no silêncio, essa harmonia se revela. Tudo faz sentido porque nada precisa fazer. O universo respira em um ritmo invisível, e quando o homem finalmente escuta, descobre que sempre fez parte dessa respiração. O som do Tao é o som do silêncio, e nesse instante toda busca termina, porque o buscador, o caminho e o destino são uma só coisa. O homem se dissolve no vazio, e o vazio o acolhe como um velho amigo.
nada resta, exceto o tudo que sempre esteve ali. Esse é o silêncio supremo, aquele onde o homem desaparece e apenas o Tao permanece. Capítulo 5: O Yin e o Yang, a harmonia dos opostos e o equilíbrio invisível do universo. Nada no universo existe sozinho. O dia precisa da noite, o som precisa do silêncio, a vida precisa da morte. Esses pares opostos não são inimigos, são complementares. O taoísmo compreendeu isso com uma clareza que poucas filosofias alcançaram. Lao Tse chamou essa dança cósmica de Yin e Yang, os dois movimentos eternos da realidade, sempre em tensão, sempre em harmonia. O Tao gera o Um gera o dois gera o três, e o três gera todas as coisas. O dois é o Yin e o Yang, as duas faces do mesmo princípio. Eles não são bem e mal, nem luz e trevas em guerra, mas polaridades necessárias que fazem o mundo pulsar. O Yin é o feminino, o receptivo, o escuro, o interno. É a noite, a terra, o silêncio, a lua. O Yang é o masculino, o ativo, o claro, o externo. É o dia, o céu, o fogo, o sol. E juntos, eles formam o ciclo de tudo. Quando há apenas Yin, tudo se estagna. Quando há apenas Yang, tudo se exaure. Mas quando ambos se equilibram, a vida floresce. É no encontro do suave com o forte, do cheio com o vazio, que o Tao manifesta sua harmonia invisível. O Yin repousa no Yang, e o Yang vive no Yin. O erro do homem moderno é querer viver em um dos extremos. Ele busca apenas o Yang, atividade, produtividade, força, conquista, mas se esquece que o descanso, o silêncio e o recolhimento são o outro lado da força. Sem eles, o corpo adoece e a mente se perde. O taoísmo ensina que o universo respira entre os dois polos, e o homem sábio é aquele que respira junto com ele. Nem parado demais, nem agitado demais, nem frio demais, nem quente demais. O equilíbrio é o verdadeiro poder. Observe o nascer do sol. O Yang desperta. A luz rompe a escuridão, a energia cresce, a vida se expande. Mas no exato momento em que o sol atinge o auge, ele já começa a morrer. A semente do Yin nasce dentro do próprio Yang. E quando a noite cai, o Yin domina o mundo. Mas dentro da noite, a Satu, promessa do novo dia, já germina. Esse é o ciclo da realidade. Tudo o que nasce começa a morrer. Tudo o que morre prepara o renascimento. E é justamente essa alternância que mantém o universo em movimento. O Yang cria, o Yin sustenta. Essa sabedoria vai muito além da cosmologia. Ela explica o próprio funcionamento da alma humana. Dentro de nós, o Yin e o Yang também dançam. Há momentos de ação e momentos de recolhimento. Momentos de falar e momentos de ouvir. Momentos de lutar e momentos de soltar. Quando ignoramos essa dança, adoecemos. O excesso de Yang cria ansiedade, ira, desgaste. O excesso de Yin cria apatia, medo, paralisia. O equilíbrio entre ambos é o estado de plenitude que o Tao chama de Zhongyong, o caminho do meio. O sábio não busca ser apenas ativo, nem apenas passivo. Ele aprende a agir com suavidade e a descansar com consciência. Ele compreende que até o descanso é ação quando está alinhado ao fluxo do Tao. O universo inteiro vive esse ritmo. Os mares sobem e descem. O coração se contrai e se expande. O pulmão inspira e expira. Tudo é alternância. Tudo é Yin e Yang. Quando o homem respira em harmonia com o céu e a terra, o Tao vive através dele. Na natureza, não há luta entre os opostos. Há cooperação. O frio preserva, o calor transforma, a chuva destrói, mas também fertiliza. O fogo consome, mas purifica. A morte leva, mas abre espaço para o novo. Nada é absoluto, nada é permanente. Essa é a verdade que o taoísmo nos pede para aceitar. O homem comum teme o yin, teme a escuridão, a pausa, a incerteza, mas o sábio a acolhe, porque sabe que é ali que o novo nasce.
Toda transformação começa na sombra. Toda sabedoria cresce no silêncio. O Yin é o útero da criação. Sem o Yin, o Yang se perde. Sem o Yang, o Yin se apaga. O taoísmo nos lembra que a harmonia não é ausência de conflito, mas equilíbrio entre tensões. Como um arco e sua corda, a força está justamente na oposição controlada. O homem sábio vive nesse ponto invisível, onde os contrários se tocam. Ele não luta contra as forças da vida, ele as integra. O desequilíbrio entre Yin e Yang é a raiz de quase todo o sofrimento humano. Vivemos em uma era de excesso de Yang, velocidade, ambição, barulho, consumo, competição. Tudo precisa ser imediato, visível, intenso, mas o fogo, quando não é contido pela água, acaba destruindo tudo o que toca. O excesso de Yang leva à exaustão. O homem se torna escravo da própria vontade, acreditando que descansar é fraqueza e que desacelerar é perder tempo. Mas o tempo nunca foi ganho pela pressa. Ele é conquistado pela presença. Por outro lado, o excesso de Yin também é perigoso. É a apatia, a inércia, o medo de agir. É o conformismo disfarçado de serenidade. É o deixar o mundo ser sem participar dele. O Tao não é inércia, é movimento equilibrado. Aquele que caminha no meio evita tanto o abismo da pressa quanto o pântano da estagnação. A mente humana adora extremos. Ela quer o tudo ou o nada. Mas o Tao está no intervalo, no meio do sopro, na linha invisível entre a inspiração e a expiração. É ali que o equilíbrio vive, no espaço sutil entre o agir e o permitir. Quando o homem volta a te escutar seu próprio ritmo, ele reencontra o Yin e o Yang dentro de si. O corpo pede pausa e ele obedece. O coração pede coragem e ele avança. O sábio escuta o tempo do universo e dança junto com ele. Sua vida se torna harmonia viva, uma música onde cada nota conhece seu momento de soar. A sabedoria é o equilíbrio entre o silêncio e o som. Em um mundo de extremos, o homem equilibrado parece invisível, mas é ele quem sustenta o movimento de tudo. Sua força é discreta, mas profunda. Ele é o ponto de calma dentro da tempestade, a luz que não ofusca, a sombra que refresca. O desequilíbrio destrói, mas o equilíbrio cria a eternidade. E é por isso que o taoísmo não busca o poder, busca a harmonia. Porque o poder é momentâneo, mas a harmonia é eterna. O símbolo do Yin e do Yang, o círculo dividido por uma curva, é um mapa do universo. No centro da curva, há uma pequena gota de Yin dentro do Yang e uma gota de Yang dentro do Yin. Isso significa que nada é absoluto. Até a luz carrega sombra, até a sombra contém luz. O homem sábio vive nesse ponto intermediário, onde o branco e o preto se encontram. Ali está o Tao, o movimento eterno entre opostos, a harmonia que não depende do controle. Quando o Yin e o Yang se equilibram, o céu e a terra florescem. O taoísmo ensina que a verdadeira paz não vem da eliminação dos extremos, mas da aceitação deles. Não há necessidade de escolher entre força e suavidade, entre ação e repouso, entre razão e emoção. Tudo tem seu lugar no fluxo. A dualidade não é um erro do universo, é o seu motor. Sem opostos, não há movimento. Sem movimento, não há vida. O homem do Tao entende isso, e por isso vive em paz, até com o caos. O sábio aceita o quente e o frio, o cheio e o vazio, o ganho e a perda, e nada o perturba. Quando o Yin e o Yang se unem em harmonia, o homem deixa de oscilar entre excessos. Ele se torna centrado, como uma árvore cujas raízes tocam o Yin e cujos galhos tocam o Yang. Ele pertence à terra e ao céu, ao silêncio e à ação, à sombra e à luz. Essa é a sabedoria invisível, aceitar que tudo é um só movimento. A tristeza é o descanso da alegria. O erro é o aprendizado da virtude. A morte é o ciclo da vida. Nada é perdido, tudo se transforma. O Tao é o fio invisível que une os contrários.
E quando o homem percebe isso, sua mente se expande. Ele deixa de julgar e começa a compreender. Deixa de controlar e começa a observar. E nesse observar silencioso, ele finalmente entende: não existe conflito, existe equilíbrio. O yin e o yang são o próprio respirar do cosmos. E quando respiramos junto com eles, a vida se torna simples, leve e completa. Capítulo 6. A natureza do Tao. O caminho invisível que move todas as coisas. Lao Tse começa o Tao Te Ching com uma frase que é, ao mesmo tempo, um aviso e um mistério. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. Com essas palavras, ele destrói todas as tentativas humanas de prender o infinito em palavras. O Tao não é uma doutrina, nem uma crença. Ele é o fluxo invisível que sustenta todas as coisas, a ordem silenciosa por trás do caos aparente, a respiração do universo. O Tao é o que existia antes do tempo, é o som antes do som, a origem que nunca começou, a presença que nunca se ausenta. Tudo o que nasce, nasce dele, e tudo o que morre, retorna a ele. O Tao é como o vazio do vale. Embora sem forma, é inesgotável. A mente humana tenta compreender o Tao como algo fora dela, mas o Tao não está fora. Ele é o próprio movimento que faz a mente existir. É o espaço onde o pensamento acontece. E é por isso que quem tenta definir o Tao o perde, porque ele não pode ser explicado, apenas vivido. O homem moderno, acostumado a dominar e classificar tudo, encontra dificuldade em aceitar o que não pode controlar. Mas o Tao não se curva ao controle. Ele é a totalidade, o que inclui e transcende todas as coisas. Você pode negá-lo, pode ignorá-lo, mas não pode escapar dele, pois tudo o que é o Tao se movendo em diferentes formas. O Tao está em tudo, no sopro do vento e no silêncio da pedra. O sábio não tenta compreender o Tao pela lógica. Ele o observa na natureza, nas marés, no ritmo do corpo, no ciclo das estações. E quanto mais observa, mais entende que o Tao é o que une todas as coisas sem nunca precisar se mostrar. Imagine o vento. Você não o vê, mas sente seu toque. Na pele, ouve seu sussurro nas folhas, vê seu efeito nas ondas do mar. Assim é o Tao, invisível, silencioso, mas presente em tudo. A natureza é sua expressão mais pura. Ela não precisa de esforço para ser perfeita. O rio não precisa de planos para seguir seu caminho. A flor não precisa de teorias para desabrochar. O sol não precisa de vontade para nascer. Tudo acontece porque o Tao flui através delas. O homem do Tao vive da mesma forma. Ele age, mas não força. Cria, mas não se apega ao resultado. Ama, mas não tenta possuir. Porque entende que o Tao não é algo a ser alcançado, é o próprio estado de harmonia com o que é. Aquele que segue o Tao não luta contra o mundo, porque o mundo já se move a seu favor. O Tao é como uma correnteza que conduz tudo para seu destino. O ego é o remador que tenta ir contra ela. A sabedoria está em soltar o remo, em confiar que a correnteza sabe mais do que você. No Tao Te Ching, Lao Tse descreve o Tao como a mãe do mundo. Ele gera, alimenta, sustenta e recolhe todas as coisas, sem jamais reivindicar glória por isso. O Tao dá vida a tudo, mas não exige reconhecimento. Ele é a humildade suprema. O Tao cria e não possui, age e não exige, cumpre e não se vangloria. Essa é uma das lições mais profundas da filosofia taoísta. O poder não precisa ser visível para ser real. Na verdade, o poder mais verdadeiro é o que age sem ser notado. O Tao é a força silenciosa que faz a semente brotar, a gravidade que move as estrelas, a pulsação que faz o coração bater. E é também a quietude entre dois batimentos, o espaço onde tudo repousa. Quando o homem se desconecta do Tao, ele vive em esforço constante,
tenta dominar o destino, controlar o futuro, resistir ao presente, mas o Tao não pode ser vencido, porque ele é o próprio movimento da vida. Quem luta contra o fluxo acaba lutando contra si mesmo. O sábio aprendeu a observar o Tao em tudo. Ele entende que o caos é apenas o Tao em transformação, que o sofrimento é apenas o Tao se movendo em aprendizado, e que até a morte é apenas o Tao mudando de forma. O Tao é o caminho de ida e volta de todas as coisas. Quando você compreende isso, a angústia desaparece, porque o que parecia fim se revela apenas passagem. O que parecia perda se revela apenas movimento, e o que parecia aleatório se revela ritmo. Tudo está onde deve estar. O universo não erra. O Tao é a inteligência invisível do cosmos, e seguir seu fluxo é o mesmo que se reconciliar com a vida. O maior sofrimento humano nasce da ilusão de separação. O homem acredita que está fora do Tao, que é um ser independente, que pode viver à parte da natureza. Mas quanto mais tenta se afastar, mais vazio se sente. O mundo moderno é a expressão dessa desconexão. Vivemos em cidades artificiais, isolados da terra, presos em pensamentos incessantes. O homem acredita ser o centro, mas o centro real é o Tao, e ele continua girando, indiferente à arrogância humana. O homem segue as leis da terra. A terra segue as leis do céu. O céu segue as leis do Tao. E o Tao segue o que é natural. O sábio não tenta reinventar o universo. Ele observa o ritmo da vida e se adapta a ele. Sabe que tudo tem seu tempo e que interferir no tempo natural das coisas é o mesmo que querer flores em pleno inverno. O homem moderno, porém, quer flores o ano inteiro. Quer crescimento constante, prazer constante, sucesso constante. Mas o Tao não é constante. Ele é movimento. E a sabedoria está em entender esse ritmo. Há momentos de crescimento e momentos de recolhimento. Momentos de colheita e momentos de espera. O homem que respeita esse ciclo nunca sofre de escassez. A natureza não se apressa. E mesmo assim, tudo é feito. O conflito surge quando o homem quer apressar o Tao. Ele planta e quer colher no mesmo dia. Ama e quer ser amado no mesmo instante. Mas o Tao trabalha em silêncio, e seu tempo não é o tempo humano. Quem confia, espera. Quem entende, descansa. Porque sabe que o rio sempre chega ao mar, mesmo que leve tempo. O homem que tenta controlar o fluxo do Tao acaba drenando sua energia vital. Ele se cansa, se frustra, se perde. Mas o que se entrega ao fluxo vive em paz, mesmo no meio da tempestade. Porque entende que o vento não é inimigo. É o próprio Tao em movimento. Aquele que resiste se desgasta. Aquele que cede, permanece. O segredo é aprender a ouvir o ritmo invisível da vida. O Tao fala através dos acontecimentos, dos encontros, das perdas, das pausas. Ele sempre está tentando nos ensinar, mas só o silêncio interior permite escutá-lo. O homem do Tao não busca a perfeição. Ele busca o equilíbrio. Não tenta dominar o universo. Ele aprende a dançar com ele. O homem superior vive conforme o Tao, e o Tao cuida do seu caminho. Viver em harmonia com o Tao é viver com confiança. É saber que cada momento tem sua razão, cada obstáculo, sua função, cada pessoa, seu propósito. Nada é aleatório. Tudo é parte do mesmo fluxo. A sabedoria taoísta não exige isolamento, mas presença. Você pode viver no meio da cidade e ainda assim estar em perfeita sintonia com o Tao, porque o Tao não depende do lugar, mas do estado de consciência. O homem do Tao trabalha sem pressa, fala pouco, age com suavidade e observa muito. Ele não se apressa em julgar, porque sabe que as aparências enganam. O que hoje parece tragédia pode ser o início de uma bênção. O que hoje parece perda pode ser libertação. O caminho mais curto entre o homem e o céu é o silêncio da aceitação. Viver o Tao é aceitar o que é,
sem se tornar escravo do desejo de mudar o inalterável. É compreender que até a dor tem sabedoria e que o universo nunca erra a medida. Quando o homem para de lutar contra o que acontece, a vida flui de forma natural. As coincidências se alinham, os caminhos se abrem e o destino parece cooperar. Mas, na verdade, é o homem que voltou a cooperar com o destino. O Tao não promete conforto, promete harmonia. E a harmonia é mais profunda que a felicidade, porque ela não depende de circunstâncias, mas de entendimento. Aquele que vive em harmonia com o Tao caminha sem esforço e dorme sem medo. No fim, viver em harmonia com o Tao é viver como a própria natureza, sem pressa, sem resistência, sem medo. Apenas fluir, sabendo que tudo o que nasce do Tao um dia retorna a ele, e que nada, absolutamente nada, é realmente perdido. Porque o Tao é o caminho, e o caminho é eterno. Capítulo 7. O governo invisível. A arte de liderar sem controlar. Lao Tse, o mestre silencioso do Tao, não falava de poder como os reis ou generais. Para ele, o verdadeiro líder era aquele cuja presença mal era sentida, e justamente por isso era o mais eficaz de todos. O melhor governante é aquele de quem o povo apenas sabe que existe. O segundo melhor é aquele que é amado. O pior é aquele que é temido. O taoísmo entende o poder como algo paradoxal. Quanto mais ele é exibido, mais fraco se torna. A autoridade verdadeira é invisível, não precisa de força, nem de gritos. Ela se manifesta em silêncio como a gravidade que mantém os planetas no lugar, sem nunca precisar dizer uma palavra. No mundo moderno, confundimos liderança com controle. O homem acredita que só é forte quando impõe, que só é respeitado quando é temido. Mas Lao Tse ensinava o oposto. Quem tenta controlar tudo perde tudo. Quem domina a si mesmo governa o mundo. O líder do Tao não governa pela força, mas pela influência natural do exemplo. Ele não precisa dizer o que é certo, porque vive o que é certo. Sua presença é calma, mas sua energia organiza o caos. Ele age pouco, mas cada ação tem peso de eternidade. Aquele que governa com o Tao é como o rio que corre silencioso. Ele nutre tudo e nada exige. A liderança para Lao Tse é uma extensão do Wu Wei. Agir sem forçar, dirigir sem interferir. O sábio lidera de modo que as pessoas acreditem que foram elas mesmas que escolheram o caminho. E é por isso que seu poder dura. Em um mundo movido pela vaidade, o ensinamento de Lao Tse é revolucionário. Ele dizia que o verdadeiro governante é aquele que não se coloca acima dos outros, mas ao serviço do fluxo natural da vida. Ele entende que o poder é uma responsabilidade, não um privilégio, e que quanto mais leve for o toque da mão, mais firme será o destino do povo. Aquele que quer estar à frente deve colocar-se atrás. Essa frase resume a essência do governo taoísta. Liderar é servir. O governante sábio não tenta moldar as pessoas. Ele cria as condições para que floresçam. Ele entende que a sociedade é como um jardim. Não é preciso forçar o crescimento das plantas. Basta oferecer sol, água e espaço. O mesmo vale para qualquer forma de liderança. Um bom mestre não forma discípulos dependentes, mas discípulos que aprendem a caminhar sozinhos. Um bom pai não controla os filhos, mas os ensina a pensar por conta própria. Um bom governante não centraliza o poder, mas o distribui com sabedoria. O sábio não acumula poder, e é por isso que nada lhe falta. O taoísmo vê o controle como um sintoma de medo. Quem precisa controlar, teme perder. Quem confia no Tao, solta. E justamente por soltar, mantém o que importa. Em um governo ideal, o líder age como a água, flexível, paciente, indispensável. Ela não compete com ninguém, mas todos dependem dela. Ela se adapta a qualquer forma, mas nunca deixa de ser o que é. E por isso é invencível. O líder do Tao é invisível porque o povo age por vontade própria. Ele cria harmonia,
não obediência. Seu governo não é uma imposição, é uma orquestra silenciosa onde cada um toca sua parte em sintonia com o todo. Quando o sábio governa, as pessoas dizem: fizemos isso por nós mesmos. Essa é a marca do verdadeiro poder, quando o resultado é alcançado e ninguém sabe exatamente quem o conduziu. O poder do sábio é o poder do vento. Não se vê, mas tudo se move por causa dele. Quando o homem esquece o tal, ele tenta substituir a harmonia natural por regras artificiais. Cria leis em excesso, moraliza, pune, vigia e chama isso de ordem. Mas a ordem imposta é sempre frágil, porque nasce do medo, não da sabedoria. Quanto mais proibições existem, mais o povo se torna pobre. Quanto mais armas há, mais o caos se espalha. Lao Tse alertava que um governo autoritário não protege, sufoca. Quando o poder tenta controlar tudo, ele mata o espírito das pessoas. E quando as pessoas deixam de agir espontaneamente, o tal desaparece do mundo. O mesmo vale para qualquer relação humana. O chefe que governa pelo medo perde o respeito. O professor que ensina pela imposição apaga a curiosidade. O pai que controla demais destrói a confiança. O poder que oprime enfraquece. O sábio, ao contrário, governa pelo exemplo silencioso. Ele confia na natureza essencial do homem. Ele sabe que cada pessoa traz dentro de si uma centelha do tal, e que essa centelha brilha quando não é sufocada. Por isso, ele remove obstáculos em vez de erguer barreiras. Ele educa com gestos, não com ordens. Governar um grande reino é como cozinhar um pequeno peixe. Se mexer demais, estraga. Essa metáfora simples e genial resume todo o pensamento político do taoísmo. O governante deve intervir o mínimo possível, permitindo que o fluxo natural das coisas se organize. Quando há equilíbrio, o povo vive em paz. Quando há interferência em excesso, nasce a confusão. O mesmo acontece dentro da mente humana. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais caóticos nos tornamos. Mas quando confiamos no fluxo, a vida se organiza por conta própria. O poder corrompido é sempre ansioso, sempre em busca de reconhecimento. Mas o verdadeiro poder é anônimo. Ele não precisa aparecer porque sua presença é sentida. O governante ideal, segundo Lao Tse, é aquele que desaparece dentro do próprio povo. Ele não se coloca no centro. Ele se torna o centro invisível. Sua força é silenciosa, sua influência natural. Ele governa como o tal, sem precisar ser visto. O sábio não compete, e por isso ninguém pode competir com ele. Essa é a lei suprema da liderança taoísta. Quanto menos você tenta dominar, mais tudo se ajusta à sua volta. O verdadeiro líder não é aquele que se impõe, mas aquele que cria harmonia. Ele entende que governar é um ato de amor, um serviço silencioso à ordem natural do mundo. O poder para o tal é como a água, quanto mais profunda, mais calma. O líder que grita é o raso, o que silencia, o profundo. A voz do sábio é a serenidade, e sua maior virtude é não precisar provar nada. O taoísmo nos ensina que a sociedade perfeita não é aquela governada por regras rígidas, mas por consciência coletiva. Quando o homem volta a viver em harmonia com o tal, ele não precisa de leis, porque age naturalmente de forma justa. O governante, então, se torna apenas um guardião do equilíbrio. Quando o governante é silencioso, o povo é virtuoso. Quando o governante interfere demais, o povo se torna hipócrita. Essa lição ecoa até hoje, não apenas na política, mas em toda forma de poder. Liderar uma empresa, uma família, uma ideia é compreender que a força não está no domínio, mas na confiança. O líder do tal é como o vento no bambuzal. Sua passagem é quase imperceptível, mas as folhas dançam em sua presença. Ele não busca crédito, não exige aplausos, não teme o esquecimento, porque sabe que o verdadeiro poder é aquele que permanece mesmo quando ninguém o vê.
Aquele que se coloca abaixo sustenta o mundo. E assim, o Tao nos revela a forma mais elevada de liderança. Governar é servir. Influenciar é inspirar. Mandar é desnecessário. E o governante perfeito é aquele que, ao partir, deixa um povo que continua agindo com sabedoria, sem precisar dele. Esse é o governo invisível do Tao, onde a autoridade é paz, a força é gentileza e o poder é silêncio. Capítulo 8. A simplicidade e o retorno ao natural. A vida segundo o Tao. Lao Tse acreditava que o segredo da sabedoria não estava nas grandes ideias, mas na simplicidade. Ele dizia que a vida em harmonia com o Tao não é uma busca por mais, mas uma jornada de desaprendizado, um retorno à pureza que perdemos quando começamos a complicar o que era natural. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. O homem moderno vive cercado de excessos, informação, desejos, ruídos, pressa. Mas quanto mais tem, mais se sente vazio. A mente se torna um armazém de inutilidades. O coração, um campo de batalhas invisíveis. O taoísmo nos convida a fazer o oposto, a esvaziar-se. No silêncio da mente simples, o mundo volta a ter cor. O nascer do sol recupera o encanto. O alimento volta a ter sabor. As relações se tornam verdadeiras. O homem simples é aquele que vive o essencial, não porque despreza o resto, mas porque aprendeu que não precisa de tudo. O homem sábio é como a madeira bruta, não é polido, mas é inteiro. A simplicidade para o Tao é sinônimo de inteireza. Quando deixamos de fingir, de aparentar, de acumular, o que resta é o que sempre foi real. O simples não é o pobre, é o autêntico. E a autenticidade é o que liga o homem ao Tao. O retorno ao natural começa quando o homem se cansa do esforço de parecer, quando entende que a natureza não se exibe, mas floresce. Ela não compete, mas cumpre sua função com perfeição silenciosa. Assim, deve ser a vida segundo o Tao, sem máscaras, sem artifícios, sem o peso de ser mais do que é. Para o taoísmo, toda infelicidade nasce do excesso de desejo. Desejar não é o problema, é o apego que vem logo depois. Quando o homem se apega, ele cria resistência, e tudo o que resiste sofre. O desapego não é negação da vida, é liberdade diante dela. É poder desfrutar do que se tem sem se tornar escravo da posse. É amar sem tentar prender, trabalhar sem se identificar com o resultado, viver sem precisar provar nada. Aquele que sabe que tem o bastante é rico. A simplicidade é o caminho do desapego, porque ela corta o excesso. O homem simples não desperdiça energia em desejos inúteis. Ele aprende a distinguir o que é necessário do que é vaidade. E essa distinção o torna leve. Na sociedade, a maioria busca felicidade em camadas cada vez mais complexas. Mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. Mas o Tao ensina que o excesso cria o contrário do que promete. Quem tem demais vive com medo de perder. Quem se exibe demais vive refém do olhar dos outros. O sábio, ao contrário, escolhe o invisível. Ele prefere a paz à fama, a calma ao sucesso, a profundidade à aparência. Ele sabe que a verdadeira grandeza é silenciosa. Aquele que se contenta com pouco vive em abundância. O desapego é uma forma de poder invisível. Quem nada teme perder torna-se invencível. Quem não precisa de aplausos fala com autoridade. Quem não depende de resultados age com liberdade. Lao Tse via o apego como uma armadilha criada pelo ego. O ego quer acumular coisas, ideias, vitórias, mas o Tao não acumula, ele flui. A vida para o sábio é como um rio. Ela só permanece limpa porque está sempre se movendo. Aquele que prende, apodrece. Aquele que solta, renova. O desapego também é uma forma de gratidão. Quando você aceita o que é, sem exigir que seja diferente, você se alinha ao Tao.
A gratidão transforma o comum em extraordinário, porque ela muda o olhar, não o mundo. E aos olhos de quem é grato, tudo é sagrado. O retorno à simplicidade, portanto, é o retorno à alegria de existir. É quando o homem descobre que não precisa de nada para ser inteiro, porque a inteireza é seu estado natural. A perda da simplicidade começou quando o homem começou a se achar separado da natureza. Antes, ele era parte do todo. Ouvia o vento, seguia o ritmo das estações, vivendo em harmonia com o fluxo. Mas, ao tentar dominar o mundo, o homem se afastou dele. O progresso, quando nasce da ganância, é apenas complicação disfarçada de evolução. Máquinas que nos escravizam, tecnologia que aumenta a ansiedade, palavras que perdem o sentido. Quanto mais o homem cria, mais distante fica de si mesmo. Quanto mais leis, mais ladrões. Quanto mais riqueza, mais confusão. Lao Tse via a civilização como uma criança que perdeu o caminho de casa. O homem tenta substituir o Tao por sistemas artificiais, moral, política, religião, mas tudo isso é apenas sombra da ordem natural. A verdadeira ordem não precisa de controle. Ela nasce da consciência. O homem moderno vive o oposto da sabedoria do Tao. Ele corre, mas não sabe para onde. Fala, mas não se escuta. Tem muito, mas sente falta de tudo. Sua vida é um labirinto de desejos. O retorno ao natural não significa voltar à caverna, mas recuperar a atitude interna de simplicidade. É aprender a fazer menos, pensar menos, consumir menos para viver mais. Quem busca sabedoria, diminui até não precisar de nada. A natureza não se apressa, mas tudo nela se cumpre. As flores não fazem esforço para desabrochar, elas simplesmente florescem. O homem do Tao tenta viver da mesma maneira, sem pressa, sem luta, sem resistência, porque a vida já sabe o que está fazendo. Quando o homem se reconecta com o ritmo natural, sua mente desacelera, a ansiedade perde força, o corpo volta a respirar e o tempo deixa de ser inimigo. Tudo ganha outra textura, como se o mundo voltasse a ter alma. A simplicidade é, portanto, o remédio para o cansaço moderno. Não porque elimina os problemas, mas porque elimina o excesso de controle. E no silêncio do simples, a vida volta a ser o que sempre foi. Um milagre constante que não pede explicações. O taoísmo chama de Fu o princípio do retorno. Tudo o que se afasta demais do natural eventualmente volta à origem. O homem pode criar cidades, leis, máquinas, mas no fim todos retornam à terra, à calma, ao silêncio. Tudo retorna à sua raiz. Retornar à raiz é encontrar a paz. A simplicidade é esse retorno ainda em vida. É deixar de viver fora de si para reencontrar o que é essencial. Quando o homem abandona o excesso, ele redescobre o que o alimenta de verdade. O silêncio, o amor, o tempo, o espaço. Ser simples é um ato de coragem, porque exige dizer não a um mundo que vive demais. Mas é nesse não que nasce o verdadeiro sim. O sim à vida real, não a versão artificial que tentaram vender. O homem que volta à simplicidade não perde nada, ganha tudo o que importa. A paz, a clareza, a presença. Ele percebe que o essencial sempre esteve ali, esperando ser notado. O sábio vive próximo da terra. E viver próximo da terra não significa fugir do mundo, mas estar em contato com o que é real. É comer com atenção, ouvir com presença, andar sem pressa, respirar com gratidão. São gestos simples, mas é neles que o Tao se revela. No fim, o retorno ao natural é o retorno à essência. É o reencontro do homem com o ritmo do universo. Quando ele para de forçar, o mundo se organiza sozinho. Quando ele se cala, a vida fala. Quando ele simplifica, o Tao o encontra. Aquele que retorna à simplicidade vive em harmonia com o céu e a terra. E assim, o ciclo se fecha.
O homem que complicou tudo descobre que a sabedoria sempre esteve nas coisas mais simples, no som do vento, no toque da água, no espaço entre um pensamento e outro. Ele não precisa mais buscar o tal, porque finalmente ele percebe que sempre foi o próprio tal em movimento. Capítulo 9. A eternidade do agora. O tempo. Segundo. O tal. O homem moderno vive aprisionado em uma ilusão que ele mesmo construiu. O tempo. Ele corre em direção a algo que nunca chega, persegue o futuro como se fosse uma linha de chegada e teme o passado como se fosse uma prisão eterna. Mas, para Lao Tse, tudo isso não passa de um engano coletivo. O homem comum vive no ontem e no amanhã. O sábio vive apenas no agora. O tempo no taoísmo não é uma linha, é um ciclo. Tudo nasce, cresce, morre e renasce. A vida não é uma corrida, é uma respiração. O agora é o único ponto real desse fluxo. E o homem que o percebe entra em harmonia com o próprio universo. A mente humana, porém, resiste a essa simplicidade. Ela precisa de passado para se definir e de futuro para se justificar. Mas o tal não precisa de justificativas, ele é, e o que é não tem pressa. Quando Lao Tse diz que o tal é eterno, ele não fala de uma eternidade distante, mas de uma eternidade presente. O eterno não está no fim dos tempos, mas dentro do instante. O passado é lembrança, o futuro é imaginação. Apenas o presente é real. Essa é a base da sabedoria taoísta. O momento presente contém tudo o que existe. Ele é o ponto onde o infinito toca o finito. O homem que vive consciente desse instante não teme a passagem do tempo, porque entende que o tempo não passa, ele apenas se transforma. O homem do Tao vive como a natureza, sem nostalgia e sem ansiedade. Ele não deseja voltar ao que foi, nem apressar o que virá. Ele apenas é. Essa presença plena não é passividade, é sabedoria. É a compreensão de que tudo acontece no ritmo exato, nem antes, nem depois. O rio não se apressa, e mesmo assim chega ao mar. Aquele que vive no presente não perde nada, porque o presente contém tudo. Quando a mente se perde no tempo, ela cria dor. O passado traz arrependimento, o futuro traz medo, mas o presente é neutro, puro, silencioso. Nele, o homem reencontra o Tao. Os mestres taoístas dizem que o presente é o lugar onde o Tao respira. A cada respiração consciente, você volta a esse ponto de equilíbrio entre ser e não ser. O ar entra e sai, o coração pulsa, o universo acontece dentro de você. O homem moderno busca transcendência em templos e teorias, mas o Tao está sempre aqui, no som do vento, no peso do corpo, na pausa, entre dois pensamentos. O presente é o portal para a eternidade. Pare. O Tao só pode ser ouvido no silêncio. Viver no agora não é negar o tempo, é se libertar da tirania dele. O tempo é útil, mas não deve ser senhor da vida. O relógio mede horas, mas o Tao mede profundidade. O homem do Tao não conta os dias, ele os vive por inteiro. Na prática, essa sabedoria se traduz em leveza. Quem vive o presente não carrega culpas antigas, nem ansiedades futuras. Ele age quando é hora de agir, descansa quando é hora de descansar, ama quando o amor se apresenta. Nada é forçado, porque tudo acontece em seu devido momento. O Tao nunca está apressado, e ainda assim, tudo é feito. Essa é a diferença entre viver e correr. O homem do mundo vive como se a vida fosse um intervalo entre metas. O homem do Tao vive como se cada instante fosse a meta. Ele não se preocupa em chegar, porque sabe que já está. O homem moderno é o prisioneiro mais disciplinado do tempo. Ele acorda com o despertador, come com o relógio, trabalha para o futuro e adormece revendo o passado. A vida se tornou um cronograma, não uma experiência. Quanto mais o homem foge do presente, mais distante fica de si. A mente humana transformou o tempo em tirano.
Ela mede valor por produtividade, idade por sucesso e descanso por culpa. Mas o Tao não reconhece essas medidas. Para ele, o valor está no ser, não no fazer. O tempo é apenas o pano de fundo onde o ser se manifesta. O sofrimento humano vem da tentativa de controlar o incontrolável. O homem quer deter o tempo ou acelerá-lo. Mas o tempo é o Tao em movimento, e o Tao não pode ser detido. A velhice, o declínio, a morte, tudo isso para o Tao não são tragédias, são transformações naturais do fluxo. Nada morre, tudo se transforma em outra forma de ser. Mas o homem moderno não aceita isso. Ele luta contra o envelhecer, esconde as rugas, nega o fim. E nessa negação, perde a vida que ainda tem. Aquele que teme o tempo, teme o Tao. A obsessão pelo futuro cria a ilusão do progresso infinito, a ideia de que o homem pode escapar das leis naturais. Mas o progresso sem sabedoria é apenas aceleração sem direção. E quanto mais rápido o homem corre, mais longe fica de si mesmo. O taoísmo propõe o contrário, desacelerar para perceber o real, porque o tempo não é inimigo, ele é o próprio ritmo da vida. O problema não está no tempo, mas na forma como o homem o percebe. Quando você observa o pôr do sol sem pressa, você sai do tempo psicológico e entra no tempo natural. A mente se aquieta, a respiração se alinha e o presente se expande. Esse é o instante em que o homem toca a eternidade. A eternidade não é infinita em duração, mas infinita em profundidade. Viver no agora é, portanto, viver eternamente, porque o agora nunca acaba. Ele é o palco onde tudo acontece, do nascimento à morte. O Tao não se encontra no futuro. Ele está aqui, agora, em cada átomo, em cada batimento, em cada silêncio. Quem o busca no amanhã o perde, porque o amanhã nunca chega. Ele sempre se transforma em hoje. O sábio vive no presente como a árvore vive o vento, firme nas raízes, flexível no movimento. Viver o presente é um ato de entrega. É aceitar que o tempo é o mestre, não o inimigo. É perceber que o universo não se repete. Cada momento é único, cada respiração é irrepetível. O homem que entende isso para de adiar a vida. O segredo do Tao é simples. Quanto mais você tenta segurar o tempo, mais ele escapa. Mas quando você o deixa fluir, ele se torna seu aliado. A eternidade, então, não é um tempo sem fim, mas a presença total no instante. O homem comum vive como se tivesse 1000 anos. O sábio vive como se cada dia fosse o último. A consciência do agora é libertadora. Ela dissolve o medo, porque o medo é sempre futuro. Ela cura o arrependimento, porque o arrependimento é sempre passado. No presente, só há espaço para o que é real. E o que é real nunca causa dor, porque simplesmente é. Quando o homem se alinha ao Tao, o tempo perde poder sobre ele. Os dias deixam de ser contados, porque cada um é vivido por inteiro. A pressa desaparece, porque o destino não está adiante, está aqui. Viver o agora é, portanto, voltar à eternidade que sempre existiu. É lembrar que a vida não precisa de cronologia para ter sentido. Ela é o próprio sentido. O Tao está em cada instante. Quem o percebe nunca morre. E assim, o homem do Tao entende que não há ontem nem amanhã, apenas o fluxo eterno do agora. A morte, então, deixa de ser o fim e se torna apenas a pausa entre dois sopros do mesmo universo. No silêncio do presente, tudo se revela. E o que se revela é simples. O tempo é o sonho da mente, mas o agora é o despertar da alma. Capítulo 10. O vazio e a plenitude. A sabedoria do nada no taoísmo. Para o homem comum, o vazio é a ausência, é o nada, o silêncio, o fim. Mas para o taoísmo, o vazio é a origem de tudo. Lao Tse dizia que o Tao é como o espaço dentro de um vaso. Sem ele, o vaso seria inútil. 30 raios convergem no centro de uma roda, mas é o vazio do meio que a faz mover. O vazio é o coração do universo.
Tudo o que existe brota dele. As estrelas, os rios, o pensamento, a vida. Mas o homem, acostumado ao ruído e à forma, teme o que não pode ver. Ele teme o silêncio, porque nele não há distração. E no silêncio, somos obrigados a nos encarar. O sábio do Tao aprende a habitar o vazio. Ele entende que a ausência não é perda, é espaço para que algo novo surja. O vazio é fértil, é o campo onde o ser se renova. Assim, como o inverno prepara o solo para a primavera, o silêncio prepara a mente para a sabedoria. O Tao é como o vale, sempre vazio, e por isso, sempre cheio. Essa é a grande inversão do taoísmo. O nada é tudo. A ausência é presença. A fraqueza é força. O vazio é plenitude. Só quem se esvazia de tudo pode receber o todo. A mente humana é um copo transbordando, cheia de pensamentos, memórias, comparações, medos. O homem moderno vive com excesso de ruído interno. Ele não pensa, ele é pensado. Cada lembrança o empurra para o passado, cada expectativa o arrasta para o futuro. E assim, ele perde o presente. O taoísmo ensina que a mente só pode refletir a verdade quando se torna vazia, como um espelho sem manchas. Enquanto houver agitação, não há clareza. O sábio não busca encher a mente de conhecimento, mas esvaziá-la de ruído. Abandone o saber e a sabedoria virá. Essa frase, que à primeira vista parece absurda, revela o segredo da consciência profunda. O saber racional é limitado. Ele cria fronteiras, conceitos, julgamentos, mas o Tao está além de todas as definições. Só no vazio mental é possível percebê-lo. A mente vazia não é ignorante, é livre. Ela não é um deserto, mas um espelho de águas calmas. Tudo o que chega, reflete. Nada permanece. Esse é o estado do sábio. Ele vê o mundo sem ser arrastado por ele. O homem do Tao observa, mas não se apega. No mundo moderno, o vazio é visto como perda de sentido, mas para o Tao é o contrário. É no vazio que o sentido se revela. Quando você para de buscar significado em tudo, a vida começa a significar por si só. É como tentar ver as estrelas. Quanto mais luz você acende, menos enxerga. Para ver o infinito, é preciso apagar as luzes da mente. O vazio também é a chave da criatividade. O artista taoísta não cria por esforço, mas por abertura. Ele se torna canal, não autor. Ele permite que o universo pinte através dele. A música, a arte, a palavra, tudo nasce desse estado de espaço interno, onde o eu se cala e o todo fala. O sábio não age por si, ele se torna o instrumento do Tao. A mente vazia é como o bambu oco que permite a passagem do vento. Sem o oco, não há som. Sem o vazio, não há vida. E assim, o sábio vive cheio de nada, e por isso, cheio de tudo. O homem teme o vazio porque teme perder o controle. Ele acredita que se parar, será engolido pela insignificância. Mas o paradoxo é que o vazio é o único espaço onde o controle desaparece e a liberdade começa. Quando o homem se esvazia, o Tao o preenche. O controle nasce do medo. Medo de perder, de falhar, de não ser. E esse medo enche o homem de esforço. Ele se sobrecarrega de metas, desejos e ideias, como se o valor de sua existência dependesse da ocupação constante. Mas a vida não precisa ser conquistada, ela precisa ser percebida. O vazio é a pausa entre dois pensamentos, entre dois atos, entre dois suspiros. É nesse intervalo que mora o Tao. Quando o homem aprende a descansar nesse espaço, a ansiedade se dissolve. Ele não precisa mais correr atrás da vida, porque percebe que sempre esteve dentro dela. O medo do vazio é também o medo da morte. Mas, para o taoísmo, morrer é apenas retornar à forma original do vazio. A morte não é o fim, é o recomeço. A água que evapora volta como chuva. O fogo que consome renova. O corpo que cai devolve vida à terra. Nada se perde. Tudo volta ao espaço do qual veio.
A vida e a morte são dois lados do mesmo sopro. Aceitar o vazio é aceitar o ciclo. É entender que a plenitude só é possível porque existe o nada. Sem silêncio, o som seria ruído. Sem pausa, a música seria tortura. Sem vazio, o mundo seria sufoco. O homem do Tao encontra liberdade quando para de resistir ao nada. Ele percebe que o vazio não é inimigo, é abrigo. No vazio, não há expectativas, não há passado para culpar, nem futuro para temer. Só há o ser, respirando junto com o universo. No vazio, tudo repousa em paz. O taoísmo ensina que o vazio é o estado supremo da existência, mas não porque é ausência, porque é potencial. No vazio, tudo é possível. Antes da forma, há o espaço. Antes da palavra, há o silêncio. Antes da vida, há o nada. E esse nada é o ventre do universo. O Tao é o recipiente do ser e do não ser. Quando o homem se esvazia de seus desejos e opiniões, ele se torna como o próprio Tao, maleável, silencioso, infinito. Ele para de tentar preencher a si mesmo com coisas externas, porque entende que a plenitude não vem de fora. Ela vem do espaço interno que permanece intocado por qualquer perda ou conquista. Ser pleno é estar em paz com o nada, é perceber que nada falta, porque tudo já é. O vazio é o repouso da alma cansada do mundo, é o lar silencioso para onde todos voltam quando o barulho termina. O homem sábio é como o vale, sempre receptivo, nunca cheio de si. O sábio vive entre o ser e o não ser, entre o som e o silêncio, entre a forma e o espaço. Ele sabe que a existência é feita dessa dança. A cada dia, ele nasce e morre um pouco. A cada respiração, ele se esvazia e se preenche novamente. E é nesse ciclo que ele encontra a paz. A plenitude do Tao não é exuberante, é serena. Ela não brilha, mas ilumina. Ela não fala, mas guia. Ela não promete nada, mas oferece tudo. Aquele que sabe viver no vazio nunca é tocado pela perda. Quando o homem vive o vazio, ele deixa de temer o fim, porque percebe que o fim não existe. A cada morte há um nascimento, a cada perda há espaço para algo novo. O vazio não destrói, renova. O Tao é o grande vazio que contém todos os mundos. É o silêncio entre as estrelas, a pausa entre dois corações, a calma antes da criação. E o homem, ao compreender isso, finalmente entende que ele próprio é o espaço onde o universo acontece. No silêncio do nada, ele descobre o tudo. E nesse instante, a busca termina. Aquele que encontra o vazio, encontra o Tao. O vazio não é o fim da vida, é o começo da eternidade. Há um ponto na jornada onde o homem percebe que tudo o que procurava fora sempre esteve dentro. O taoísmo não é uma doutrina, nem um conjunto de mandamentos. É uma forma de ver o mundo, uma entrega silenciosa ao que já é. Lao Tse dizia que aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é iluminado. E conhecer a si mesmo, para o Tao, é reconhecer o próprio fluxo que pulsa dentro do universo. O homem do Tao não se opõe à vida. Ele a acompanha. Ele entende que a existência é como um rio, impossível de controlar, inútil de resistir. E ao invés de lutar contra a correnteza, ele aprende a flutuar. Esse ato simples é o que o liberta da dor, porque todo sofrimento nasce da resistência ao que é. Quando o homem deixa de tentar forçar o destino, ele descobre que o destino sempre o estava guiando. O sábio não busca o Tao, ele o permite acontecer. Essa é a sabedoria final. O Wu Wei, o não agir. Não significa inércia, mas agir sem esforço, agir no momento certo, agir com o universo, nunca contra ele. É o estado onde o ego se dissolve e resta apenas o movimento puro da vida, sem o peso da intenção, sem o medo do resultado. A ação flui porque é natural, não porque é planejada. O homem que vive o Wu Wei não se exalta nas vitórias, nem se destrói nas derrotas.
porque ele compreendeu que ambas são ondas do mesmo mar. O retorno ao Tao é o retorno à tranquilidade original. O mundo pode estar em chamas, mas o coração do sábio permanece sereno. Ele não se torna indiferente, mas livre. A sua força está na suavidade, a sua presença está na ausência de urgência. Ele caminha sem pressa, fala pouco, ouve muito e vive como o vento, invisível, mas impossível de deter. O homem do Tao não deixa rastros, mas o mundo floresce por onde ele passa. E no fim, ele entende o mistério. O vazio não é um buraco no ser, é o espaço onde o infinito respira. A liberdade não está em conquistar mais, mas em precisar de menos. A sabedoria não é saber o que fazer, mas aceitar o que é. E a vida, enfim, não é uma corrida, mas um fluxo contínuo de nascimentos e retornos. Quando o homem se alinha ao Tao, ele não se sente separado do mundo. Ele é o mundo. Sua respiração é o vento, seus pensamentos são nuvens, seu coração é o centro da harmonia universal. Ele não teme o fim, porque sabe que o fim é apenas mais uma forma do começo. Ele não se apega ao nome, porque entende que o nome é apenas ruído sobre o silêncio, e no silêncio ele se dissolve. Aquele que se contenta com o que é, permanece eterno. O Tao não exige fé, exige presença. Não pede adoração, e pede atenção, porque o sagrado não está em outro mundo. Está no intervalo entre 2 segundos, no som de uma folha caindo, no instante em que o sol toca a pele. E é nesse instante que o homem percebe. Ele nunca esteve separado do caminho. Ele é o caminho, e o caminho não termina. Ele apenas muda de forma, como o vento que passa, como a água que flui, como a vida que recomeça infinitamente. O Tao é o todo. Quem vive em harmonia com o todo nunca se perde. Assim termina e recomeça. O ensinamento do Tao. A sabedoria suprema não é alcançar algo, mas retornar àquilo que sempre fomos. Silêncio, espaço, fluxo e paz.